deputado federal Tadeu Alencar, pelo PSB. Ele faz parte da Comissão Especial pela Reforma Política. Tadeu, qual a expectativa dessa comissão que se reinstalou, né, na Câmara Federal, para de fato tirar esse tema, trazer à tona? Como é que vai ser esse trabalho de vocês? Esse é um tema que por diversas vezes já foi discutido no Congresso Nacional e nós nunca tivemos a oportunidade de ver esse debate concluído, por diversos motivos. E a última, que é exatamente essa PEC 352, chamada de Cândido Vacareza, foi feito um trabalho muito interessante por diversos parlamentares que participaram dessa comissão, mas chega no momento que, se não há disposição dos grupos que estão lá com ideias diferentes a respeito de um mesmo assunto, se não houver essa disposição de ter uma convergência, você termina com as posições inconciliáveis sobre os temas principais, como financiamento de campanha, sobre os sistemas eleitorais, de modo que foi isso que levou a que essa reforma ficasse desde 2013 na Comissão de Constituição e Justiça e agora, em boa hora, o novo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, entendeu que era importante, depois de tudo que vivenciamos ali no ano de 2013, a sociedade brasileira claramente, né, demonstrando o desejo de um aperfeiçoamento do processo político, do processo eleitoral, da necessidade de fortalecer os partidos políticos, que são uma expressão da sociedade, para que a política possa ser exercida para aquilo que ela serve, que é exatamente poder impulsionar os grandes desafios que um país como o Brasil tem, um país de muita desigualdade. Portanto, essa é uma reforma que está na ordem do dia da sociedade brasileira e cabe ao Congresso Nacional, desta vez, envidar esforços para que ela de fato aconteça. Em relação ao trabalho prático da comissão, como é que vocês estão se organizando? Porque é um tema bastante vasto, é um tema muito polêmico, com muitas nuances, né? Como é que vocês vão tirar isso do papel? Nós temos uma comissão que tem 34 membros, presidida pelo deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e tem por relator o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. São dois parlamentares experientes. O Marcelo Castro tem falado com muita propriedade sobre a reforma política, integrado por representações de todos os partidos com representação na Câmara dos Deputados. Ele, na última reunião, houve a reunião de instalação da comissão e uma segunda reunião onde ele apresentou um plano de trabalho para que exatamente a gente possa, há um tempo, permitir que todos esses temas sejam discutidos com a participação da sociedade, com a oitiva dos setores organizados da sociedade. Tem uma proposta de reforma política capitaneada pela CNBB, pela OAB, por mais de 100 entidades da sociedade civil, e essa proposta, naturalmente, precisa ser conhecida pela comissão, assim. Essa proposta que o senhor falou da CNBB, inclusive, vai de encontro a muitos do que está lá nessa PEC do Vacareza, né? Exatamente. Como é que vai ser o diálogo? Por exemplo, praticamente a comissão tem o poder de modificar completamente essa PEC? Como é que vai ser esse trabalho? Sim, perfeitamente. O nosso intuito, quando votamos para que a reforma política tivesse a admissibilidade dessa PEC reconhecida pelo plenário, não foi no sentido de entender que no mérito essa proposta era a melhor proposta sobre reforma política, mas era que o tema pudesse ser discutido, entrasse na ordem do dia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e que nós pudéssemos reunir essa que de qualquer maneira, um roteiro dessa discussão, sem prejuízo de que ela possa ser integralmente revisada, revista, emendada, modificada. Portanto, embora ela seja esse roteiro, nós não vamos nos deixar de conhecer e aprofundar e refletir sobre qualquer das propostas que estão colocadas. Essa da sociedade civil é uma proposta que tem a legitimidade de representar setores importantes da sociedade. Nós temos a obrigação de, sobre ela, refletir e conhecer, para que a gente possa tirar dela ou extrair dela o que a comissão entender que tem de positivo, porque ela tem certamente muita coisa de positivo. Tem outras ideias que talvez não ganhem a aderência da comissão, mas o que é certo é que nós vamos discutir
a PEC 352, e vamos também trazer, inclusive porque durante 10 sessões do plenário nós vamos ter a oportunidade de fazer emendas a essa PEC, de modo que essas emendas podem modificar completamente o que está na PEC 352. O que é importante é que a disposição dos parlamentares, da presidência da Casa, da presidência da comissão, o PSB, que tem 2 representantes, eu e o deputado Luiz Dutti como titulares, e a deputada Luísa Erundina e Marinaldo Rosendo como suplentes. O intuito é exatamente fazer com que todas essas visões sobre a reforma política possam ser trazidas ao conhecimento e ao debate na comissão, e depois a gente tentar extrair disso aí aquilo que possa melhorar a política, que possa diminuir a influência do poder econômico nas eleições, que possa fortalecer os partidos políticos como instrumentos de transformação social e que também aprimore os instrumentos de democracia direta, como o referendo, como o plebiscito, como a lei de iniciativa popular. Se a gente conseguir aprimorar o processo político, fortalecer os partidos, diminuir a corrupção no momento em que o Brasil assiste estarrecido os escândalos que todos os dias são denunciados na maior empresa brasileira, que é a Petrobras, e também aprimorar o processo de participação da sociedade, de instrumentos de democracia direta, certamente nós vamos ter um resultado positivo. Na Casa existem opiniões divergentes, né, que varia de pensamentos pessoais, de partidos em relação ao sistema político, o sistema eleitoral e o financiamento, né? Como lidar com todos esses pensamentos divergentes, assim, já que precisa de uma maioria para aprovar esse projeto, né? Como há muitas ideias diferentes a respeito dos mesmos temas, nós entendemos que a participação popular, a pressão da sociedade, assim como se deu na aprovação da lei da ficha limpa e também naquela lei que decorreu de uma iniciativa popular que discutia o movimento das eleições limpas, sem corrupção, nós vamos certamente ter um resultado útil. Porque mais do que defender um ponto de vista de cada partido, de cada segmento com assento na Câmara dos Deputados, nós vamos tentar construir uma proposta que pode não ser a nossa, a do PSB ou de qualquer outro partido, mas que ela tenha exatamente o espírito de atingir os objetivos a que me referi. Se a gente tiver essa atitude, esse desprendimento, e se a sociedade cumprir o seu papel, mesmo num tema que pode parecer uma abstração, o sujeito entende o que é a carestia, o desemprego, a redução das conquistas trabalhistas, o aumento do imposto de renda, que corrói o seu salário. Mas, quando fala em reforma política, pode parecer algo estranho ao sentimento médio da sociedade. Mas por isso que cabe aos setores organizados, aos sindicatos, à Ordem dos Advogados, aos partidos, às entidades representativas de classe, à igreja, como a CNBB. Essa semana teve uma reunião dirigida pelo Dom Raimundo Damasceno, que é presidente da CNBB, junto com diversas outras entidades. Nós temos a expectativa de que esse despreendimento, esse espírito público de atingir, de dar consequência a ideias que formatem uma reforma política que atenda ao anseio da sociedade, a pressão popular certamente cuidará de convencer e chegar no nível de convergência que permita que a reforma aconteça. Vamos falar de financiamento, né? Que nessa PEC que está sendo apreciada por vocês, ela propõe um misto, né? Exatamente. Entidades da sociedade civil tendem a propor o financiamento público puro, né? Como é que o que é que o senhor pensa sobre essa questão? Doutrinariamente, conceitualmente, eu individualmente penso que o melhor sistema é um financiamento público exclusivo, porque eu acho que a política é algo que pode fazer muito bem ao país ou muito mal. Então vale a pena você investir recurso público para que aprimore o processo político e que a política sirva a construir políticas públicas que atendam aos desafios da educação, da saúde, da segurança pública, da qualificação profissional. Então eu defendo isso. O meu partido tem uma posição que está sendo ainda novamente debatida, porque há muitos novos parlamentares que, portanto, não opinaram nisso no passado e que vão ter a oportunidade agora de se debruçar sobre esses temas todos.
Por isso o PSB, dia 5 de março, ele tem uma reunião da Executiva Nacional que vai acontecer depois da oitiva e de um debate nas bancadas na Câmara e no Senado. O PSB hoje defende a posição de um financiamento público com admissão da doação de pessoas físicas, que é um pouco parecido com a proposta desse movimento da reforma política democrática e eleições limpas. Só que lá ele defende um teto de R$ 700 e o PSB não fixou nenhum teto, embora nós saibamos que é importante ter um teto exatamente para permitir que essas doações se deem num patamar de razoabilidade. Mas eu, pessoalmente, doutrinariamente, entendo que o melhor sistema seria o financiamento exclusivo. Como tem quem defenda o financiamento empresarial puro ou misto, como é hoje, porque hoje nós já temos o fundo partidário, tempo de televisão e mais as doações, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, a gente certamente vai cuidar aí de tirar uma média que possa atender algo que diminua a influência do poder econômico. Não tem coisa pior do que algo que não tenha transparência, onde um parlamentar seja financiado por segmentos econômicos e que isso ocorra de modo subliminar, de modo às escondidas. A eleição de um parlamentar é suficientemente importante para que a sociedade possa acompanhar, saber quais são os compromissos que ele está assumindo e acompanhar durante o exercício do mandato se ele está cumprindo aquilo que prometeu ou se está apenas atendendo o interesse econômico de quem lhe financiou a campanha. Certo, muito obrigada, deputado, por vir até aqui. É um prazer e estamos à disposição para tratar de um tema tão importante quanto a reforma política. Tá certo.